a gente vai falar sobre a Reforma Protestante e as origens da Igreja Presbiteriana, tá? Então, a gente vai projetar aqui, e aí vocês já devem ter visto essas figuras, tá? Essas imagens. Lutero, Calvino, John Knox e Zwingli foram líderes da Reforma Protestante, e por isso o título A Reforma Protestante e o berço onde foi gerado o presbiterianismo, tá certo? Então, vou pedir para a nossa querida passar. E olha só, o que é que a gente vai fazer hoje? Eu vou trazer para vocês uma síntese do período medieval, como era o período medieval, a organização social e religiosa, de maneira muito rápida, mas para vocês terem uma noção. Em seguida, vamos falar do contexto religioso do século XVI e o evento da fixação das 95 teses de Lutero na Catedral de Wittenberg. A gente vai falar do solo da reforma e outros princípios, os diferentes movimentos da reforma, características comuns dos reformadores, a justificação, que era o assunto central, e a história do termo protestante. Tá? Já está fazendo tudo isso em 35 minutos, 40 minutos no máximo. Tá? Garanto a você. Então, pode passar? Então, veja só. Antes de tudo, é importante que a gente saiba o seguinte. Muita gente pensa que quando Jesus foi assunto aos céus e os apóstolos morreram, a igreja ficou pronta como a gente vê hoje. Não foi bem assim. Eu consigo garantir a vocês que a atenção aos presbíteros, ao sistema conciliar, foi considerada. As igrejas, elas mantiveram um padrão que nós entendemos, que a igreja presbiteriana é a que chega mais perto. E é importante que a gente entenda que esses primeiros cristãos, eles eram perseguidos, eles eram hostilizados. E por conta disso, não dá para a gente esperar uma organização de igreja como a que a gente tem hoje. Qual era a situação dos cristãos? E por isso que eu usei a palavra perseguido e depois hostilizado. É o seguinte, ser cristão no Império Romano até o ano 313 era correr risco. Não era que, como muitos pregadores falam, tivesse um soldado romano atrás de todo cristão para executar. Parece, às vezes, quando a gente ouve pregações, que era assim. Mas não era bem assim. A situação era a seguinte, o cristão era hostilizado porque o Império Romano reconhecia a religião judaica como religião. Os romanos, assim como os gregos, tinham uma prática. Quando eles dominavam um povo, eles deixavam o povo adorar a religião deles. Continuava adorando. Mas, eu lembro para os irmãos que os romanos ocuparam a região da Judéia, mas lá tinha uma religião oficial. Qual era? O judaísmo. Então, os judeus, eles não eram obrigados a adorar a imagem do imperador. Os cristãos eram árvores, porque o cristianismo não era reconhecido como religião diante dos romanos. Era reconhecido como uma seita. E, por conta disso, os cristãos eram obrigados a participar dos festivais religiosos dos quais os judeus eram isentos. Então, é uma coisa que pouca gente sabe. Os judeus, eles não eram obrigados a participar da adoração ao imperador, eles não eram obrigados a participar de alguns rituais. Todas as festas para o imperador envolviam sacrifício de ídolos aos ídolos romanos. E os cristãos, obviamente, se abstinham. Por conta disso, os cristãos eram acusados de ateísmo, de canibalismo, de incesto. E eles eram altamente hostilizados. De modo que acontecia bem assim. Caso um vizinho não gostasse muito do cristão, simplesmente iniciava um processo com uma calúnia, com uma difamação, com uma mentira, sugerindo algo do tipo. Chegava para um oficial romano e dizia, olha, Leonardo, que é meu vizinho, ele disse que não adora a imagem de César, e ele é cristão. Daí começava uma confusão, ou poderia começar, até que fosse provado que ele era um cristão e que ele adorava a imagem de César, poderiam ter vários infortúnios. Então era essa a condição. Se chegasse um oficial e obrigasse a que meu irmão participasse do culto ao imperador e ele rejeitasse, ele aí poderia sofrer punições, desde a perda de cargos públicos até mesmo a ser executado. Certo? Então, essa era a condição dos cristãos. Mas somente 2 imperadores, eles perseguiram os cristãos com a tentativa de exterminá-los do império. Foram 2, Décio e Diocleciano. Foram 10 imperadores
desde o primeiro, da época de Jesus, até Constantino. Desses 10, 2 foram terríveis, foram os piores, 10 Diocleciano. Os dois disseram, vamos varrer o nome cristão do Império Romano. Mas não conseguiram. Então, muitos foram lançados às arenas, muitos foram comidos por feras. Então, esse era o contexto. Então, irmãos, não dá para a gente esperar que as igrejas fossem organizadas como a nossa é hoje. Era uma situação bem difícil. Mas, no ano 313, Constantino, ele declara o Édito de Milão. Permite o culto dos cristãos. Em 380, acontece uma coisa que vai ser muito importante para a história ocidental. Para o entendimento do direito, para o entendimento da formação do Ocidente, como a gente tem visto. É que o imperador Teodósio oficializou, através do Édito de Tessalônica, o cristianismo como religião do Império Romano. A partir daí, igreja e Estado, Léo, vão se unir e só vão se separar, sabe quando? Em 1648, na conhecida Paz de Westfália. Ou seja, cerca de 1.300 anos, igreja e Estado unidos no Ocidente. Tá? Então, o que foi a Paz de Westfália? Logo após a reforma, cerca de 100 anos, durante 100 anos, a briga tomou conta da Europa. Católicos e protestantes lutavam uns com os outros, até que em 1648 eles fazem um armistício, se reúnem e resolvem conversar e decidir que cada território deve seguir a religião do rei. Ainda não era bem Estado laico. A gente vai ter Estado laico, o primeiro Estado laico da história, Estados Unidos da América, onde qualquer pessoa pode seguir a fé que quiser. Mas isso só vai acontecer em 1776. Então veja que Teodósio declarou o cristianismo é religião oficial do Império Romano. Tome cuidado que um professor de história desavisado deve ter ensinado a vocês que foi Constantino. Não, Constantino liberou o culto. 313 décadas de Milão. Mas foi Teodósio, em 380, através do Édito de Tessalônica, quem oficializou o cristianismo. E aí começa o problema. Porque para fazer parte da igreja, agora não é necessário ter frutos de nova vida. Basta você pertencer à região geográfica do Império Romano para você ser cristão. Você já ouviu a expressão, a igreja que Jesus deixou foi a igreja católica? É muito comum no Nordeste, quando a gente vai evangelizar alguém diz. Mas o que é importante a gente ensinar é que essa igreja vai mudando ao longo dos séculos. Então a igreja, Allen, do século IV é diferente da do V. Porque vão entrando membros na igreja, vão entrando, consequentemente, bispos, líderes da igreja, que não necessariamente são convertidos. E esses líderes se reúnem e vão discutir doutrinas. E aí, pouco a pouco, vão entrando doutrina do purgatório, doutrina da adoração aos santos, doutrina da veneração aos santos, e assim por diante. Só para dizer um detalhe para vocês. Sabe como é que começou a veneração aos santos? De uma maneira até legítima, aqui. Eu juro. Como morriam muitos crentes na igreja, martirizados, então os irmãos faziam o aniversário de comemoração à memória do irmão que foi martirizado. Então, vou dar um exemplo. Digamos que seu José foi levado para o Coliseu e lá ele firmemente permaneceu louvando ao Senhor enquanto ele era devorado por um leão. Uma imagem horrível, mas que fortaleceu os irmãos. Então, no dia 25 de março, que marca esse trágico evento dos irmãos terem morrido, a gente vai lembrar, irmãos, hoje aconteceu isso e a gente vai celebrar o Senhor porque eles terão uma superior ressurreição porque foram martirizados. Então começou com uma coisa até boa, uma lembrança aos irmãos que morreram. Mas daí, com o passar do tempo, começaram a criar uma mística entre eles. Rapaz, a gente fazer o culto ali perto da tumba onde está o irmão José, parece que a unção é diferente. Parece que é uma coisa melhor. Rapaz, e seu José, rapaz, vamos lembrar dele, vamos colocar, não tinha fotografia, né? Mas vamos trazer alguma coisa que lembre. Então, uma coisa até boa, um gesto até interessante, embora a igreja presbiteriana, o Supremo Conselho também não permita culto e lembrança de mortos. Mas no início começou assim. E daí, ó, para adoração a santos, é desse jeito. Sendo que tem mais um detalhe. 97% da população é analfabeta. E quem tem o domínio da escrita, quem precisa ter nessa época, são aqueles
da religião. Então preste atenção. É interessante ter certeza disso, como os historiadores não cristãos contam essa história e como a criançada e os adolescentes escutam. A igreja dominava o saber, a igreja dominava o conhecimento, e ela então obscurecia a sociedade. Não é assim mesmo? Quase todo mundo aqui assistiu o filme Em Nome da Rosa. Quem assistiu? Levanta a mão. De Humberto Eco. Em Nome da Rosa. Porque a gente sabe que Humberto Eco é marxista, ateu e altamente crítico da igreja. Mas todo mundo sua história coloca esse filme para todo mundo assistir. Mas aquele filme tem tantos erros. Depois eu passo para fazer algumas análises. Ele é feliz em alguns momentos, mas tem vários equívocos. E o principal deles, apresentar o período medieval como sendo um período de escuridão. Escuridão intelectual, escuridão espiritual, quando na verdade cremos que Jesus declarou que era ficarei na igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente interpreta, Léo, o período medieval de uma maneira diferente. Deus continuou no controle, as pessoas tinham limitações, mas Deus usou essa instituição para nós chegarmos até aqui. Então, irmãos, eu tenho alunos no seminário que perguntam, pastor, houve salvação nesse tempo? Eu digo categoricamente, sim. Deus teve seus eleitos em todos os tempos. E a prova é Deus chamá-los pela pregação da palavra. Agora, quem eles eram, é difícil a gente saber. Sabe por quê? Quem fazia os documentos era a liderança dessa igreja. Então, estudar o período medieval não é só difícil para a gente que é crente, não. No curso de história, estudar o período medieval é difícil, porque tem poucos documentos. E os documentos que a gente tem são os documentos que foram produzidos pela igreja, ou seja, quem contou a história foram os vencedores. E a gente sabe pouca coisa daqueles que eram críticos à igreja. Mas eu já vou apresentar alguns aqui. Então, para início de conversa, integração do Estado e Igreja através do Ético de Tessalônica. Domínio ideológico da igreja, a igreja dominava mesmo. Então, numa época que os príncipes não sabiam nem ler, quem é que lia? Os padres, os bispos. E, assim sendo, é interessante que a gente observe que vai haver uma subserviência da parte de muitos reis e muitos príncipes com relação às figuras religiosas. Só vou abrir um parênteses aqui para dizer de onde surgiu a ideia do Papa ser de Roma. Primeiro, lá por volta do século IV, já havia uma certa tensão, inclusive Agostinho, que a gente gosta tanto, chegou a acreditar ao bispo de Roma, ao padre de Roma que ali dirigia, uma espécie de simbolismo maior. Agostinho mesmo reconheceu que o bispo romano ele tinha uma autoridade maior. Mas isso era porque, irmãos, o império era romano. E a capital do império era Roma. E aí acontece o seguinte, em 476, o Império Romano cai. E quem é que vai negociar com os invasores? Quem vocês acham? É o bispo. E assim sim, o bispo de Roma acabou tendo uma função espiritual na igreja, mas também política. E já tinha uma mística de que o bispo romano era o mais importante. Então, ao decorrer do tempo, foi criando uma ideia de que o bispo romano era o mais importante. Isso foi como uma luva para que os séculos seguintes começassem a constituir, através de um Papa chamado Gregório, a ideia de que o Papa ou o Bispo de Roma era o mais importante e, por isso, pai de todos. Eu já adianto para vocês que lá no Oriente, lá na região de Bizâncio, o pessoal não gostava muito dessa ideia, não. Então, desde o início, não foi unânime essa ideia de que deveria haver um líder geral sobre todos. Então, a igreja foi se organizando pouco a pouco e foi tendo essa estrutura como a gente conhece. Mas eu quero chamar a atenção de vocês como a igreja era importante no período medieval, que em toda época que havia uma coroação de algum rei, o Papa estava presente já. Em todas as coroações, só para vocês terem ideia, Tratado de Tordesilhas, divisão do Brasil, melhor, divisão das Américas entre Portugal e Espanha. Quem é que está lá para escrever a bula intercoetera? O Papa. Quem é que chancelou aquele acordo de Portugal e Espanha? O Papa. Sabe quando é que o Papa vai começar a perder moral mesmo diante dos reis? Quando Napoleão Bonaparte, já no século XIX, chama o Papa para sua coroação e quando o Papa vai coroá-lo, Napoleão Bonaparte toma a coroa do Papa e se autocoroa, mostrando que a França
não estava mais subserviente ao domínio da Igreja Católica. Veja que coisa escrupulosa. Eu não sou católico, mas que vexame o Napoleão Bonaparte propositadamente fez o Papa passar. Então, eu estou mostrando tudo isso para vocês, para lembrar vocês do domínio que essa igreja tinha. Era assustador, irmãos. A ponto dos historiadores não colocarem que um terço, seu José, de todas as terras da Europa pertenceu à igreja católica. Um terço. E de onde vinha isso? Aí o professor malicioso vai dizer que a igreja roubava. Não era. Muito rico, muita gente rica, simplesmente ia morrer, não tinha dinheiro, doava para a igreja. Mas, ao longo do tempo, também foi se constituindo uma ideia de que a gente, para ser salvo, a gente precisa fazer por ele. Só uma curiosidade mesmo para vocês irem compreendendo como foi criando uma mística em torno daqueles que eram martirizados. Existiam aqueles, obviamente, Arley, que chegavam diante do leão e negavam a fé. Tinha aqueles que, quando viam um leão bravo, rugindo ali, dizendo, não, nego a Cristo, não sou mais cristão. E agora, Léo, fazer o que com eles? Fazer o que com eles? Né? A gente disciplina, a gente aceita o dele. Imagina que tivesse uma perseguição e simplesmente alguns fossem mortos. Por exemplo, o Bruno foi morto. Está aqui, Stefano chorando, no curso de domingo. Mas aí, vou dizer Neto, tá Neto, que não leva mal não. Neto foi, quando viu o leão, viu o Bruno morrer, mas disse, eu quero morrer não, eu nego a fé. Mas depois de 15 dias, Neto aparece no ministro. Tem essas Neto aqui também, Neto participou da FIA, não participa. Isso é um problema para nós, é um problema para ela, tá? E aí criaram uma solução, sabe qual foi a solução? Bruno morreu, mas Arley foi para lá, e ele levou uma dentada do leão, mas ele ficou vivo. E estava vivo, todo machucado na igreja, mas estava vivo, porque de repente os líderes humanos resolveram prender um leão de novo, mas Arley tinha levado a bocanhada e tinha ficado vivo. Então ele era um remanescente. As pessoas tratavam Arley com muita honra. Ele não morreu com o Bruno, mas ele ficou vivo, ele foi lá e ele não negou a fé. E aí começaram a dizer que só quem tinha poder e autoridade para readmitir Neto era Arley. E sério, começaram a criar isso dentro da igreja. Mas faz até um sentido. Se você usar uma lógica de mérito, faz sentido. Peraí, quem é que pode dar a palavra final? É a Arley, que levou a dentada. Levou a dentada e ficou vivo. Então, percebam que isso vai sendo criado na igreja. E a gente está falando de um público que não é letrado. Que só quem era letrado era a liderança. E quando a liderança, somente a liderança letrada, é muito fácil a gente enganar a pessoa. E assim, então, foi se desenvolvendo. Até que, irmãos, começaram a construir um caminho na lógica de méritos. De salvação por penitência. Salvação por boas obras. Mas eu digo a vocês, nem todo mundo seguiu isso. Nem todo mundo acreditou nisso. Deus preservou os seus. E a gente tem alguns lampejos na história de algumas pessoas que resistiram a essas doutrinas. Então vamos lá. Movimento contestatório. Em 1054, a Igreja Oriental racha. Não aceitava imagens dentro do templo. Não aceitava veneração como se tinha antes. Entendia que a Páscoa deveria ser celebrada com pães ázimos, diga isso, isso de discussão, e não aceitavam a primazia, a moral que se davam ao bispo de Roma. Então, a igreja ortodoxa é um exemplo de que nem todo mundo foi subserviente a isso que a gente vê no ocidente da Igreja Católica Romana. Mas esses dois outros exemplos que eu vou dar para vocês são mais próximos da nossa fé. Os valdenses do século XII, estamos falando aí de 1150, 1140 por aí, foram pessoas que defendiam uma vida segundo o Novo Testamento, de simplicidade, de salvação pela fé, de rejeição à adoração a santos, do século XI. Lutero vai aparecer cerca de 400 anos depois, mas os valdenses já estão falando de coisas que são do nosso interesse. Mais à frente, a gente vai ter os irmãos unidos do século XV, que também trazem ideias parecidas. E esses movimentos são a prova de que Deus não deixou o seu testemunho perdido. Pessoas olhavam para aquela instituição e diziam, tem coisa errada aí. E Deus foi levantando outros, como por exemplo,
John Wycliffe, que fez a primeira tradução da Bíblia do latim para o inglês. A propósito, não sei se vocês sabiam, mas de onde vêm os livros que a Igreja Católica tem ali? A Bíblia Católica tem 7 livros também. Sabe de onde vêm esses benditos livros? Vou botar agora no tempo. 400 anos antes de Cristo, o mundo falava o grego. E aí tiveram a ideia de traduzir o Velho Testamento em hebraico para o grego, que era a língua da época. Essa tradução foi conhecida como Septuaginta. Quando fizeram a tradução chamada Septuaginta, olharam que tinham livros que não eram inspirados e traduziram. Judite, Baruque, Sabedoria, Macabeus 1, 2, Eclesiastes, traduziram esses livros. Aí, mais uma vez, Agostinho e um homem chamado Jerônimo entra em cena perto do ano 400 depois de Cristo. Cerca de 800 anos depois. Lá estava Jerônimo. E ele vai fazer a tradução conhecida como Vulgata. Vai fazer uma tradução agora para o latim. A língua da época já não é mais o grego, é o latim. Vamos trazer para o latim. E eles utilizaram que documento como referência? A Septuaginta. A Septuaginta não tinha traduzido os livros que a gente chama de apócrifos. Então Jerônimo traduziu os apócrifos. Mas olha que interessante, que informação histórica para você falar para um padre, para um bispo, como você for conversar. E a informação é a seguinte. Quando Jerônimo fez a tradução do Vulgata, ele colocou os 66 livros como livros canônicos. E ele traduziu os 7, que os católicos tinham mais. Mas ele chamou esses livros, colocou como um apêndice da Bíblia e colocou como livros eclesiásticos. Ele não chamou esses livros de livros sagrados. Ele chamou de livros que poderiam instruir a igreja em algumas questões. Então, desde Agostinho e Jerônimo, já havia a distinção entre livros sagrados e livros que podem dar algum conhecimento sobre a dinâmica do povo de Deus. E, de fato, os livros apócrifos que a Igreja Católica tinha mais, tem muita informação histórica interessante, mas eles não são sagrados como os 66. Sabe quem reconhecia isso? Jerônimo e Agostinho. Uma vez eu disse isso para meu avô, que era bastante estudioso da religião católica, e ele ficou admirado. Eu fui mostrar na própria Bíblia dele isso, que no prefácio, às vezes, de igrejas, de Bíblias católicas tinha essa informação. Mas aqui, voltando, essas pessoas não sabem ler. E o culto, como você já deve ter visto, é em latim. Imagine um povo analfabeto, se vai entender tudo que é falado. E uma missa em latim, irmãos, para um povo que fala outra língua. Um culto em latim para quem fala inglês. Então, era essa a situação. John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês. E John Hus teve contato com ele. Ambos eram pessoas influentes, professores em universidades, que diga-se de passagem. Muitos historiadores gostam de dizer que foi um período de trevas, mas eu insisto. Existe um autor chamado é a maior autoridade em período medieval, lembrei, Jacques Legros. A maior autoridade do mundo em história medieval, ele diz que chamar a idade medieval de Idade das Trevas é altamente preconceituoso. Por quê? Ele nem crente é. Porque foi um período em que surgiram as universidades. Sabia disso, Léo? As universidades são criações cristãs. Os asilos, os hospitais, as escolas como a gente tem hoje. E mais um detalhe, o próprio direito foi influenciado pelo cristianismo. O Código Justiniano, que foi um código que teve total influência do cristianismo, é dele de onde vem a ideia de que você é inocente até que se prove o contrário. Isso vem de onde? Estou me referindo ao irmão que ele é advogado. Isso vem do nono mandamento, não dirás falso testemunho. Então o cristianismo influenciou até a noção que a gente tem de respeito ao próximo. Então veja como que o cristianismo influenciou, para além das instituições, a própria forma da gente ver o outro no Ocidente. Então, esse homem que era pessoa esse também, um traduziu a Bíblia e esse outro começou a contestar, John Hus, questionou a moral da igreja, começou a questionar uma série de práticas da igreja e o resultado dele foi queimado no fogueira. Contam os
seus biógrafos, seus historiadores, que quando ele estava sendo queimado, ele assim declarou: vocês estão matando o ganso, porque ganso, na língua dele, significa ganso. Mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne que vocês não conseguirão cumprir. Dizem os historiadores que 100 anos depois, Lutero estava fixando na Catedral de Nuremberg as 95 coisas que Lutero havia dito. Então, quero mostrar com isso que, de fato, havia um domínio da igreja católica. De fato, essa igreja se desviou. Mas não, a gente cumprir a promessa. Eu quero dizer que a gente não precisa abandonar tudo isso e simplesmente chutar o pau do barco e dizer para ele não levar o mistério para a gente. Na prova disso, Deus permitiu isso. E dessa forma, Deus preservou a gente. Sabe de quê? A gente hoje fala árabe. Foi essa igreja que se uniu com os reis e lutou contra o avanço do islamismo lá na Europa e na África. Então, embora a gente veja os muçulmanos, até seja passado na mídia, que as cruzadas, elas destruíram, elas vilipendiaram a fé muçulmana, eu quero dizer para vocês que foi muito mais uma reação. E se não fossem os cristãos, a liderança da Igreja Católica, unida com os reis, a gente não estava tudo falando árabe e tudo muçulmano. Então, na providência de Deus, houve um ajuste que foi utilizado pelo Senhor para que nós chegássemos aqui. Mas essa instituição se desviou e aí a gente chega no movimento reformado propriamente dito. Então, observe. Vão acontecendo algumas coisas. Por exemplo, no século XIX, no século XV surge a imprensa. Gutenberg cria a imprensa. E talvez você pergunte, mas para que isso, dona Janete? Para que a imprensa? Porque agora com a imprensa, você não precisa copiar mais a Bíblia, não. Quanto tempo levava para copiar uma Bíblia? Leva meses, até anos, dependendo de como o encomendador pedisse. Mas agora com a imprensa, o negócio flui muito mais rápido. Então você tem uma imprensa, você tem um movimento chamado Renascimento Cultural. E o que foi? A Europa saturada, os líderes saturados daquele domínio que existia, interessados em ler as obras clássicas gregas, romanas e a literatura que estava tudo traduzido para o latim, o pessoal resolveu estudar nas línguas originais, inclusive a Bíblia. E estudando a Bíblia nas línguas originais, começaram a perceber que tinha muita coisa que a Igreja Católica estava ensinando que estava equivocada, inclusive com relação à salvação. Então, o renascimento cultural, a invenção da imprensa, a crise moral da Igreja, a Igreja Católica passou por tanta crise que no século XIV, não sei se vocês sabiam dessa história, chegou a ter 3 papas. Um em Pisa, um em Roma e um em Avignon, na França. É uma página que nem católico gosta de dizer. Mas o século XIV foi chamado de o cisma ocidental. Foi uma época em que o rei da França disse que o Papa tinha que ser de Avignon, na França. E o de Roma queria manter. Pois chegou a ter, ao mesmo tempo, vivendo 3 papas ao mesmo tempo. É uma página que os católicos nem gostam de dizer, ou quando sabem, mas eles gostam de ocultar isso. Mas a igreja vivia crise. E começam a surgir os estados nacionais. Eu lembro que em Portugal e Espanha, eles conseguem expulsar os mouros, os muçulmanos, e começam a querer organizar as nações. Eu acho que isso tem a ver com a história da igreja brasileira. Enfim. Surgimento da imprensa, a crise moral da igreja, o sentimento nacionalista, estão se formando os estados nacionais. Eles estão querendo, os príncipes, os reis, estão começando a se saturar do domínio e da moral que o Papa tinha. Bastava o Papa se irritar com o rei, ele lançava maldição sobre o rei, dizia que aquele rei estava sob anátema, e outro rei, as outras nações poderiam invadir legitimamente, até porque o representante de Deus tinha acabado de declarar que aquele rei era um herege. Então, você está desalinhado com o Papa, você corria risco até de perder seu território. Então, observe, a igreja está em crise, mas teve a gota d'água. Assim como qualquer briga de casamento, não tem a gota d'água? O casamento acaba, tem a gota d'água. Pois qual foi a gota d'água? Lutero foi ler, chegou a fazer doutorado. E só no doutorado ele teve contato com a Bíblia. E tendo contato com a Bíblia, ele percebeu que havia uma série de práticas da igreja que estava errada. Mas por que a gente não chama reforma protestante de evento, sim de movimento, já?
porque ao mesmo tempo, naquilo que a gente chama de Alemanha, que não era bem Alemanha, era o Sacro Império Germânico, lá no Sacro Império Germânico, lá na França, lá na Suíça, outras pessoas estão se levantando e estão contestando essa igreja, ao mesmo tempo. E é por isso que nós chamamos de movimento, né? Porque não foi uma coisa combinada, Bruno. Foi uma coisa que simplesmente Deus, em sua providência, foi levantando pessoas que começaram a questionar a interpretação da Igreja Católica e a prática dela. Então, Lutero não combinou com Zwingli, não combinou com Calvino, inclusive nunca se encontraram, só trocaram cartas. Mas, ao mesmo tempo, começaram a refletir sobre a mesma coisa. E era Deus, nós entendemos, que estava movimentando tudo isso. Então, o cenário é esse. Para completar, tem uma nova classe social chamada burguesia, que também não está muito satisfeita, Léo, com a ideia de haver uma sociedade de 3 ordens. Aqueles que oram, e são mantidos na liderança da igreja, aqueles que mandam, e são os nobres, que também eram os cavaleiros, eram aqueles que lutavam, e os servos. A sociedade era constituída dessas 3 formas: os nobres, o clero e os servos. E agora está surgindo um pequeno grupo, chamado burguesia, que conseguiu juntar um dinheirinho, tinha dinheiro, mas não tinha prestígio. Havia leis diferentes. Existiam leis para o clero, leis para a nobreza e leis para os servos. E a burguesia estava ali entre os servos. Foram os servos que foram granjeando algum benefício, conseguindo alguma riqueza, mas não tinham prestígio. Então, esses estão também insatisfeitos porque a lógica da igreja medieval sustenta essa estrutura social. Então, preste atenção. A reforma protestante foi um movimento legítimo, mas que encontrou forças nisso tudo aí. Não sei se vocês entenderam. Lutero não teria a força que teve, sem que existisse da parte do rei do Sacro Império Germânico o interesse de dar ao Papa limites. Tanto é que teve um príncipe que protegeu Lutero. Eles já estavam saturados do domínio da igreja. Paralelamente a isso, tem uma imprensa que surgiu. Paralelamente a isso, a igreja está em crise moral. Paralelamente a isso, tem um negócio de venda de indulgências que promete perdão de pecados para as pessoas. E paralelamente a isso, Deus está levantando homens em lugares diferentes. Quero já dizer às irmãs que lá ainda tem um livro Grandes Mulheres da Reforma, que conta as mulheres desses homens, o que elas eram, como viviam, como elas eram uma vez. A gente só fala dos homens, mas as mulheres estavam lá atuando livremente, tá? Então, passando. Enquanto, inclusive, ela passa, não sei se vocês sabiam, a mulher de Calvino era casada com um pastor anabatista. E o pastor morreu lutando numa guerra. Calvino casou com ela e ela tem 2 filhos. Eu ficava crente. E gente muito boa e acolheu. O homem nem tinha fé que Calvino tinha, mas era irmão em Cristo e assim conviveram. Mas vejam só. Então, existiu a reforma, estão aqui os 5 solas. Solas significa somente. 5 expressões que traduzem a fé protestante. Somente as Escrituras, ou sola Escritura, a Bíblia é a palavra de Deus, somente a Bíblia é a regra de verdade. Somente a graça, sola graça, somos salvos pela graça, seios por graça. Somente a fé, recebemos o perdão de Deus, somente confiando em Cristo como nosso Salvador. Somente Cristo, Cristo é o único santo que deve ser venerado e adorado na igreja. Somente a Deus agora, o Cristo deve ser para Ele, não para nenhum outro. Outros princípios, sacerdócio universal dos crentes, nós só temos um sacerdote, que é Cristo, ou melhor, o sumo sacerdote é Cristo, todos os crentes são sacerdotes, a oração do pastor e do padre não é mais forte, somos irmãos diante de Deus. Interpretação para todos, todo mundo tem que ter a Bíblia e todo mundo pode interpretar a Bíblia. Terceiro, reforma contínua da igreja, isso aí já foi cerca de 100 anos depois, Eclésia Reformada é que sempre a reformada é, entre os Gilberto e os Poetas, a ideia de que a igreja tem que estar sempre se reformando, mas foi cerca de 100 anos depois, e o Corandel, uma vida diante da face de Deus. Ou seja, os reformadores entendiam que precisavam resgatar não apenas a fé bíblica, mas uma conduta, uma ética bíblica também. Então, esses são os princípios. Eu estou passando rápido para você ter uma noção, tá? E foram 4 movimentos.
em síntese. Luteranismo naquilo que a gente chama de Alemanha. Irmãos, mais uma vez, não é bem Alemanha. Surgiu um negócio lá por volta do século IX, chamado Sacro Império Germânico, que durou até a unificação alemã. Então, quando eu falava de Alemanha, o nome não era Alemanha, não. Mas você vai ter que pensar assim, onde hoje é República Tcheca, onde hoje é Sérvia e Alemanha. Seria esse ajuntamento aí daria Sacro Império Germânico. Mas a gente chama Alemanha para facilitar, mas não era Alemanha. Então, lá nessa região, o luteranismo está muito forte. Subindo lá, você vai ter a Escandinávia, Noruega, Suécia e Dinamarca. Essa região também vai ser muito influenciada pelo luteranismo. O calvinismo, região ali, parte da França, Suíça e também vai ter influência ali pela Holanda, tá? Vai chegar na Inglaterra. Aí você vai ter o anglicanismo que vai se consolidar na Inglaterra, a força é o anglicanismo. Henrique VIII se deu com a igreja e ele disse que o cabeça da igreja não era o Papa, era ele. Então até hoje, se você assistir a série Crown, você vai ver que a Rainha Elizabeth tem influência sobre decisões da igreja anglicana lá. E os anabatistas. Preste atenção que esse movimento aqui, ele é bem interessante. Porque os historiadores dizem que dentro do movimento anabatista há 50 outros movimentos. O que é que diziam os anabatistas? Foi a primeira vez na história que um grupo disse: o batismo infantil está errado. Para ser da igreja, tem que ser batizado e tem que ser por imersão. Mas eles têm uma coisa muito boa. Foi o primeiro grupo que lutou pela separação de igreja e Estado. Ó, nota 10. Foi o primeiro grupo que disse que o batismo romano não servia. Para vocês terem ideia, Calvino e Lutero aceitavam o batismo na igreja romana. Se tivesse alguém da igreja católica, para segui-los, eles não rebatizavam, eles criticavam o rebatismo. Porque eles entendiam que deveria ser recebido. A igreja presbiteriana hoje entende que o batismo romano não é legítimo. Mas os reformadores aceitavam o batismo de outras pessoas que vinham de outras denominações. Mas os anabatistas foram ferrenhos nisso e começaram a combater muito fortemente as imagens de escultura. Se você assistiu o filme Lutero, tem uma cena do filme que eles entraram nos templos e saíram destruindo tudo. E aí eu quero abrir só um parênteses para vocês. Tem uma crítica muito grande a Lutero. Vou até dizer, não quero responder isso. Você for no Google e colocar assim, Lutero e antissemitismo. Eu sabia que Hitler, ele até se apropriou de alguns discursos de Lutero, porque Lutero foi altamente duro, ele não tinha papo na língua não, ele era muito agressivo, porque os judeus, eles, de fato, perseguiram muito os cristãos, e quem denunciava os cristãos aos romanos eram e Lutero tem textos que ele chama de judeu de Canes, que ele chama de Bernes, e ele é muito contundente com os judeus. E Hitler se utilizou disso. Hitler se utilizou muito disso, discurso militar para legitimar isso. Então, é uma página que um historiador que conheça mesmo, ele vai usar isso, e depois eu vou dizer como a gente faz a defesa. Tá? Vou deixar para a semana que vem, né, para a gente ser advogado do Lutero, mas a gente saber responder diante dessas acusações. Acusam também Calvino de ser responsável pela morte de cervejas. E a importância de cerveja para a medicina é tal que foi o primeiro homem que dissecou o corpo humano. Então, a história da medicina conhece Miguel Cerveto. E conhece que foi Calvino quem mandou Cerveto para a fogueira. Mas eu lembro para vocês uma vez. Cerveto tinha sido condenado pela Inquisição na Espanha. Olha o que foi sobre a história dele, não. Ele já tinha sido condenado pela Santa Inquisição na Espanha. Ele fugiu e caiu aonde? Na Suíça. Então pegaram um espantalho, queimaram no lugar de cerveja e para todos os efeitos ele perdeu todos os direitos sobre o que ele tinha na Espanha. Ele morreu juridicamente lá, porque ele fugiu. Chegou na Suíça, começou a divulgar suas ideias críticas à Trindade, foi pego. Pegaram cerveja. E aí foram julgados. Calvino, ele esteve presente, ele deu o parecer dele e disse que de fato ele era um herege. Mas não foi Calvino quem mandou ele para frente. Ele deu um parecer e aí entenderam que ele deveria ser morto. Qual era a punição para herege? Na Suíça? Mas aí o livro
vai dizer que foi executado, foi Calvino quem executou. Eu lembro para vocês que a igreja e o Estado estavam juntos. E a Suíça tinha aderido ao movimento protestante. Então, essas questões eu vou abrir depois para perguntas, mas eu vou esclarecer mais na semana que vem, tá? Então, o anglicanismo na Inglaterra e os anabatistas, eles estavam onde? Se espalharam. Então, você tem movimentos radicais como os menonitas, como outros movimentos, os Quakers, que vão se espalhando, mas em síntese, eles defendiam separação de igreja e Estado, que hoje nós achamos maravilhoso, e rebatismo de criança, e para receber na igreja, tinha que ser rebatizado. Outra crítica a Lutero. Como eles começaram a se rebelar, e a maioria da origem social, a maioria deles vinha de origem social baixa, eram camponeses, sem estudo, eu até brincava com os alunos, eu dizia, ó, os que estudavam menos foram os anabatistas. E brincadeiras que tem, tem 10 dias que eu falei hoje, né, da tolerância cristã, mas aquelas brincadeiras que ainda dá para fazer. E aí Lutero foi perguntado pelos príncipes do Sacramento de Jesus. Eles são rebeldes, eles são antivírios, eles precisam ser cumpridos. E Lutero disse, contém um movimento rebelde, precisa ser cumprido. Os príncipes venceram o sarrafo e morreram cerca de 100 mil anabaptistas. É outra crítica que fazem, e geralmente fazem essas duas críticas, de Lutero e o antissemitismo. A morte do Anabatista e a morte do Severo, para criarem uma peste na gente de que houve Inquisição protestante. E que eu vou mostrar para vocês semana que vem. Não dá para dizer que isso se equipara à Inquisição como houve da Igreja Católica. Tá? A gente vai explicando. Mas, por favor, a gente já está concluindo. O que eles tinham em comum, apesar desses erros, apesar dessas falhas? Eram homens de oração, conhecedores notáveis da Bíblia, tinham atuação política entre os governantes, eram professores universitários, buscavam santidade na vida e tinham coragem para proclamar o desígnio de Deus. Mas deixa eu ver só uma coisa. Calvino não queria sair pregando, não, querido. Calvino queria ficar estudando. Foi Guilherme Farel, Léo, que amaldiçoou Calvino disse. Se você não for, que Deus amaldiçoe os seus estudos. E Calvino mesmo disse que, constrangido pelas palavras de Guilherme Farel, ele então resolveu abraçar o movimento reformado e pastorear. E Guilherme Farel disse que Calvino era muito erudito e que precisava fazer alguma coisa. Só para vocês terem ideia, Calvino escreve as Institutas com cerca de 25 anos. Ele escreve um documento de uma tamanha erudição que chega a ser considerado o próprio Calvino como um grande exegeta da reforma. Então, a gente vê muita figura de Lutero aparecendo, né, discutindo, mas Calvino foi o seu grande intérprete. Pode passar. Então, justificação pela fé foi o assunto que todos concordavam, anabatistas, anglicanos nem tanto, mas anabatistas, presbiterianos, reformados, quem se dizia protestante tinha um ponto em comum. Nós somos aceitos pela fé. E esse é o assunto que une todos os protestantes, todos os evangélicos, tá? Pode passar? Então, de onde vem o termo protestante? Então, você é protestante? Historicamente, sim. O que é que acontece? Em 1526, os príncipes se reúnem. Porque, como eu disse, não era a Alemanha, era Sacro Império Romano Germânico. Então, cada lugar desse tinha um príncipe. O príncipe da Saxônia, o príncipe da Baviera, desculpe, príncipe de tal lugar. Então, tinham vários príncipes, vários condados e vários ducados. Certo? Os príncipes se reuniam e elegiam um rei, que era o rei Frederico. O Papa foi pedir a cabeça de Lutero. Aí teve o príncipe o protegeu. Por favor, irmãos, para eu não cometer nenhum equívoco histórico, alguém me ajuda. Alguém coloca aqui no Google, rápido, aqui na internet. Nome do rei do Sacro Império Germânico, na época de Lutero, e o outro vai colocar assim, nome do príncipe que protegeu Lutero. Um é Frederico I, e o outro, eu estou tentando lembrar agora, ele fugiu a memória. Um era o rei e o outro era o príncipe. O príncipe da região de Lutero era pastor, o protegeu e o escondeu. Tá? Tem o nome do rei e tem o príncipe. Um é Frederico I e o outro é... Não vou lembrar, não perdoe. Fugiu a memória.
Não, Carlos V. O imperador era Carlos V. Lembrei, Carlos V e Frederico I. O rei era Carlos V. E aí o príncipe Frederico I protegeu Lutero. Carlos V queria que o Frederico I entregasse Lutero. O que é que ele fez? Escondeu Lutero. Lutero escondido fez a tradução da Bíblia para o alemão. E eu não sei se vocês sabiam, a importância do Lutero é tal que até hoje várias palavras que Lutero criou para fazer o Novo Testamento, a tradução do Novo Testamento, são utilizadas e essa obra até hoje é valorizada entre os alemães. Então, lá em 526, os príncipes se reuniram e decidiram. Cada região é autônoma para seguir ou o luteranismo ou o catolicismo. Aí, 3 anos depois, o rei convocou os príncipes de novo e voltou atrás. Não, todo mundo aqui vai seguir o catolicismo. E aí inspira, em 529, 6 príncipes de 14 cidades livres se colocaram contra o imperador Carlos V e protestaram. E daí, a partir de 1529, quem seguia as ideias de Lutero acabou recebendo o título de protestante. Meus queridos, eu concluo essa introdução à história da igreja presbiteriana dizendo o seguinte: muitos sangue se derramou. Cerca de 30 mil pessoas morreram na guerra chamada Guerra dos 30 anos. E depois dessa guerra, a gente vai ter a paz de Westfália. Até que você tem hoje, as pessoas saem do mundo. Muitos morreram para você crer no que você crê hoje. Para que Deus, na sua providência, preservasse a sua palavra e nós chegássemos até aqui. Mas eu queria que você, diante dessa história, se animasse a ser um crente mais fiel, a valorizar a morte de Cristo e a morte daqueles que lutaram pela fé. Isso deve fazer a gente mais comprometido com a nossa fé, com a nossa história, com a nossa identidade. Quero só ler um versículo da palavra, que está lá no Salmo 119, eu queria que vocês coloquem em pé, Salmo 103, perdão, verso 19. E a gente conclui a escola bíblica agora. Salmo 103, verso 19. 103, verso 19. Diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Deus domina a história. Às vezes, os líderes da igreja católica achavam que o dominava o resto da vida. Deus fez surgir em Deus fez surgirem os estados nacionais. Deus fez surgir servos de Deus que foram ler a Bíblia e viram que tinham todos errados. O movimento reformado começou. Várias pessoas começaram a questionar. Muito sangue foi derramado. Mas depois disso, Deus permitiu que houvesse um homem chamado Napoleão Bonaparte, que fez guerra contra Portugal, fez guerra contra a Inglaterra. Portugal se associou à Inglaterra e a Inglaterra exigiu para a gente proteger vocês, para a gente não fazer guerra com vocês, abram os portos e deixem os nossos estrangeiros entrarem no Brasil com suas mercadorias e com a liberdade de tudo. E dessa forma as Bíblias começaram a entrar no Brasil. Dessa forma começaram a vir missionários. Simonton veio há cerca de 160 anos. E Deus controla a história. E na semana que vem eu vou falar das primeiras tentativas de fundação do trabalho reformado presbiteriano até a chegada de Simonton e até nós. Na semana que vem a gente termina com essa parte de história. Eu sei que está bem rápido, mas você pode se aprofundar, posso mandar material, você pode usar livros, ou trazer outras referências bibliográficas, mas é importante que você saiba que a gente atua nesse movimento. Então, eu vou aprofundar mais sobre a história da reforma quando a gente estiver perto do dezembro de outubro. A gente vai fazer uma história especial mais demorada, com graças a Deus a pandemia, esperamos estar em outra condição, mas a gente explica melhor, pode fazer um mês inteiro sobre a reforma, a gente detalha mais um pouco, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque o Senhor controla a história. Pedimos que o Senhor abençoe a sua igreja,
e nos ensine cada vez mais a valorizar a nossa história e a nossa identidade. Abençoe nossas vidas, nos dá uma feliz semana abençoada com tua presença. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.